Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para fazer mais um conteúdo para vocês. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o meu curso de teologia, né? É um curso que eu já tenho aí há alguns anos. Algumas pessoas perguntam, né, como ele funciona, questão de valor, como ele funciona, se é um curso básico, se é um curso avançado, enfim. Antes que eu comece a comentar sobre ele, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de algum curso meu, grego, hebraico, ou mesmo esse aqui, um curso de teologia, é só falar comigo. Aqui na descrição desse vídeo estão todas as minhas redes sociais, beleza? Então vamos lá. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né, é se ele é um curso básico ou ele é um curso avançado. Então, quando a gente vai fazer um curso normal, né, esses cursos tradicionais de teologia, você tem curso básico, curso médio e curso avançado, né? E cada grade, né, de curso básico, médio e avançado, eles tratam de assuntos diferentes, certo? Por exemplo, a cristologia, que é o estudo sobre Cristo, ele geralmente está no curso básico, certo? Só que no meu curso ele é um pouco diferente. Eu não coloco a cristologia num curso básico. Por quê? Porque a cristologia ela tem muitas áreas, né, de debates e discussões que não são tratados nesses cursos livres, tá? Que não são tratados em cursos básicos. Então o que eu faço? Eu pego aquela matéria, tipo a cristologia, né, que é o estudo sobre Cristo, e vou colocar tudo que engloba ele, tanto as discussões históricas, os concílios, o que houve neles, os debates. Vou também tratar das discussões teológicas e gramaticais que existem, né, sobre vários textos, como é o texto de João 1:1, né, que é um texto bem discutido. Então eu vou colocar toda a área de debate que tem sobre aquele assunto, né? Vou colocar as diversas visões que existem sobre Cristo, né? Questão da trindade, unicismo, unitarismo, docetismo, né? Apolinarismo, entre outros. Então tudo será discutido ali, né? E vai ter muita questão de grego, tá? Mas você não precisa saber grego para compreender o que eu vou falar ali, porque eu já coloco transliterado, tá? Então já fica bem mais prático para quem não sabe grego, tá? Mas pode ter certeza que você sempre vai compreender o que eu estou falando. Então eu sempre vou colocar as questões básicas e as questões de discussões, que são ali as questões que envolvem a parte avançada. Então quer dizer, a minha matéria ela não é uma matéria básica, tá? Ela é uma matéria que já vai englobar discussões, debates, questão de grego, hebraico, tradução, enfim. Então já é uma matéria avançada, certo? Então todas as matérias que eu faço, ela já é uma matéria avançada. Ela tem tanto as questões básicas, as questões iniciais, quanto as questões mais discutidas, tá? Então esses textos como 1 João 5:20, João 20:28, João 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, entre outros textos, né? Colossenses 1:15, Filipenses 2:6 ali, todos esses textos serão discutidos dentro da minha matéria, tá? Isso você não vai encontrar em nenhum curso de teologia aí que você tenha livre no mercado, né? Então quer dizer, são muitas coisas do meu curso que são exclusivas ali, né? Porque você não vai encontrar de fato em um outro lugar. Então assim, toda a matéria que eu tenho, ela tem essa perspectiva, né? Eu sempre coloco as discussões. Por exemplo, eu vou falar sobre a questão do homem. O homem, ele é imortal ou é mortal? Então eu vou trabalhar as duas vertentes, né? Tanto para quem defende um, para quem defende o outro. Ou seja, não é um curso com o meu pensamento, com aquilo que eu acredito e que eu creio. Não, é um curso que ele abrange o assunto de forma ampla, certo? Então eu trabalho com essa perspectiva, tá? Em todas as minhas matérias. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, aqui, eu vou mostrar a vocês, ó, quando eu vou falar sobre alguma coisa grega, né, eu sempre translitero e explico. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui é a parte onde eu vou falar sobre o cano do Antigo Testamento, que vai ser a primeira matéria do meu curso, né? Aqui eu vou pegar, né? Primeiro vamos definir a palavra cano. Essa palavra é o termo grego kanon, e aqui eu coloco em português, ó, a pronúncia dela, tá? Que significa
vara reta de medir, regra ou norma. Então você já vai saber, quando eu usar uma palavra grega, você já vai saber a pronúncia e já vai saber o que ela significa e o que ela representa naquele texto. Então você não precisa saber grego ou hebraico para fazer algum curso meu, tá? Você só precisa saber português, né? Eu digo, essa palavra aparece em alguns textos do Novo Testamento, como por exemplo em Gálatas 6,6, que diz: e a todos quanto a andarem conforme esta regra. Então regra é canon, que aparece aqui em Gálatas, né? Aí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, como podemos ver, essa palavra regra é a palavra usada para canon. Já a palavra hebraica caneta, aqui, ó, cané, né, e eu já coloco ela transliterada, né? Seria o equivalente da palavra grega mencionada acima, no caso canon, né? Essa palavra ocorre em Ezequiel 40, verso 3, que diz: e havia um muro fora da casa, em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, né? Uma vara, certo? Então ele está medindo alguma coisa. Do seu significado literal, régua, a palavra foi ampliada e seu sentido passou a significar regra de fé que está ligada aos livros revestidos de autoridades que servem de regra para o povo de Deus. Sendo assim, a palavra cânon é usada para se referir à coleção de livros bíblicos que os cristãos aceitam como autoridades. São livros de regra de fé que se segue. Neste caso, os 66 livros que temos hoje estão disponíveis em nossas Bíblias, ou seja, são esses livros que compõem o cânon, né, que compõem a regra, os livros que devem ser seguidos como regra de prática e fé. Então veja que eu não coloco termos difíceis, né, eu sempre deixo ali bem explicadinho, certo? E aí a gente vai, né? Aí eu tenho aqui, ó, os 39 livros do Antigo Testamento que temos atualmente. Na verdade eram 24 livros inicialmente, né? Muita gente que tem a Bíblia, né, como regra de prática e fé não sabe disso, né? Muitos livros que hoje temos como livros diferentes eram na verdade um único livro. Por exemplo, os 2 de Samuel eram só, os 2 de Reis eram só, os 2 de Crônica, Esdras e Neemias eram só, os 12 profetas menores, né, de Osés até Malaquias eram um só livro. Depois ele passou ali por uma divisão, né? Os demais livros do Antigo Testamento, 19 livros, ficando assim 24 livros. Então, quer dizer, antigamente, né, o Antigo Testamento ele tinha 24 livros, só que o pessoal não sabe disso, né? Joséfo também ele menciona. Eu vou falar sobre Joséfo, vou falar de muitas questões históricas, né? Existem também muitos e muitos debates de quando o cano do Antigo Testamento ele foi ali feito, né? Não é uma questão assim tão simples, certo? Então tudo isso será discutido nessa matéria, tá? Uma outra matéria que eu coloquei no meu curso, né, e que eu vejo que também falta em cursos de teologia, é a matéria sobre crítica textual do Antigo e Novo Testamento. Por exemplo, aqui, ó, aqui é uma foto, né, um print que eu tirei da minha matéria de crítica textual do Antigo Testamento, onde a gente vai ali trabalhar a confiabilidade do texto, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque você mexe com um texto bíblico, você acredita naquilo que está ali, mas se você ler alguma coisa que não for original ou que tenha pelo menos ali uma discussão, então você pode acreditar numa coisa que não é verídica, né? Enfim, aqui eu tenho, por exemplo, o problema do livro de Jeremias. Aqui eu vou pegar o texto massorético, que é o texto hebraico hoje que dá origem, né, às nossas versões, certo? E temos a Septuaginta no livro de Jeremias, ou seja, o texto massorético e a Septuaginta no livro de Jeremias são bem diferentes entre si. A Septuaginta tem um tanto de 2.700 palavras a menos que o texto massorético. Encontramos também muitos versículos omitidos na Septuaginta que estão presentes no texto massorético, ou seja, a Septuaginta ela é muito mais curta que o texto hebraico, né? E com certeza o livro de Jeremias é o livro com o maior número de diferença entre o texto grego e o texto hebraico. A discussão aqui começa na questão da tradução. A Septuaginta foi uma tradução onde arrancou essas partes deliberadamente,
ou o texto hebraico que ela foi traduzida era originalmente mais curto que o texto hebraico massorético. Então vamos discutir isso aqui, né, no livro de Jeremias, já que é muita diferença entre eles, né? E aí, qual texto devemos seguir aqui? A Septuaginta ou o texto hebraico? A Septuaginta é mais antiga que o texto massorético. E aí, como é que fica isso? Eu posso de fato acreditar no livro de Jeremias? Ele é um livro autêntico, no caso nas cópias daquilo que foi passado, né? Então tudo isso será discutido no meu curso de teologia. Essa aqui é a segunda matéria do meu curso, e você não precisa saber grego, nem precisa saber hebraico para entender aquilo que vai ser discutido, beleza? Você só precisa saber português. Então assim, essa matéria ela é muito importante, né, porque você vai trabalhar as discussões, você vai trabalhar os vários documentos do Antigo Testamento, se eles são confiáveis ou não, enfim, né? Então temos aí esses fatores, né? Aqui temos também uma discussão muito boa sobre os capítulos 17 e 18 de 1 Samuel. Olha aqui, os capítulos de 1 Samuel 16 a 18 abrangem um tanto de 88 versículos, sendo que a Septuaginta omite 39 desses 88. Olha só, a Septuaginta ela omite 39 versículos de 88 do livro. Ou seja, a Septuaginta é 44% mais curta que o TM, que é o texto massorético, nesses capítulos, especificamente nos capítulos 17 e 18. Ou seja, se a Septuaginta ela é menor, então houve ali alguma coisa que, né, ou ela se baseou em um texto hebraico mais curto, ou ela encurtou propositalmente. E aí, em quem devemos acreditar? Qual texto devemos aceitar? E por quê? Existe algum motivo pelo qual a Septuaginta ela pode ser melhor ou pior? Tudo isso será discutido na minha matéria sobre crítica textual do Antigo Testamento, que é uma matéria que está em falta, é uma matéria que você não encontra, né, em cursos de teologia. É muito raro você encontrar uma matéria desse tipo. Para o Novo Testamento também vai ter uma matéria específica sobre isso, né, sobre as variações textuais que nós encontramos no Novo Testamento. E digo mais, né, essa matéria ela é a porta de entrada para a exegese. Você não tem como fazer uma exegese sem antes descobrir qual é o texto. Porque antes de você saber o que um texto significa, você tem que saber qual é o texto, né? Qual é o texto original. Eu vou me basear aqui em quê? Né? Então, é basicamente isso, né? Os meus cursos, eles vêm com matérias específicas, matérias que você não vão encontrar em cursos básicos, cursos médios e cursos até mesmo bacharel, porque essa matéria que você não encontra, né, de forma ampla, você não vai encontrar, muito menos do Novo Testamento, e também matérias específicas que eu vou criar, né? Então assim, questão de matéria, de assunto, eu sempre trato todas as matérias do meu curso de forma avançada, de forma ampla. Não tem negocinho de básico, só aquele ali para a pessoa saber, não. Vai haver discussões, vai haver uma questão abrangente sobre cada assunto, beleza? Também discussões históricas sobre aquilo que estamos tratando, beleza, pessoal? Então é basicamente isso. O valor do curso é R$60 mensais, certo? Caso você tenha alguma dúvida, né, não tem vídeo aula, certo? É a matéria em PDF, aí você pode imprimir, né, onde você mora e ficar com ela na sua mão. Agora, tudo que você estudar diariamente, eu tenho que saber. Você tem que mandar para mim, olha, eu estudei isso aqui hoje, porque final de semana a gente precisa fazer uma avaliação daquilo que você estudou, né, para saber se de fato você está aprendendo, né? Então eu não quero que você leia a matéria, eu quero que você estude a matéria, o que é totalmente diferente, certo? Então vai existir vários tópicos, né? E aí você estuda ele e no final eu vou fazer uma avaliação com você, beleza? Então o meu curso ele funciona basicamente dessa forma. Caso você tenha algum interesse, é só falar comigo, que na descrição estão em todas as minhas redes sociais. Você pode pegar o meu WhatsApp, a página do meu Facebook, e também entrar no grupo, né, do meu WhatsApp, que eu vou começar a postar algumas coisas lá, que eu estou um pouquinho parado também. Beleza, pessoal? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, né, de como funciona aí o curso em algum aspecto, é só falar comigo, certo? Então é isso aí, estamos juntos e até o próximo vídeo.